Olá, comunidade registral, profissionais do direito, estudantes parceiros do registro de imóveis e você que acompanha o RIBcast para entender como o registro de imóveis se conecta às histórias que ajudam a construir o nosso Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da 4ª temporada do RIBcast. Hoje vamos ter uma conversa um pouco diferente, confesso que estou até eufórica. Ao longo desta temporada discutimos temas ligados à segurança jurídica, regularização fundiária, desenvolvimento das cidades e garantia de direitos. Mas existe algo que está presente em todos esses assuntos e que nem sempre aparece em primeiro plano. As histórias das pessoas que vivem, transformam e constroem os territórios brasileiros. Porque toda a terra tem uma história. Por trás de uma matrícula, de um imóvel regularizado, de uma comunidade reconhecida ou de uma propriedade protegida, existem trajetórias marcadas por sonhos, desafios, conflitos, conquistas e transformações que ajudam a contar quem somos enquanto sociedade. Em maio e no início de junho, o Registro de Imóveis do Brasil desenvolveu uma parceria especial com o jornalista, escritor e podcaster Chico Felitti para a produção da série De Quem é Esta Terra, uma iniciativa que percorreu diferentes regiões do país para mostrar histórias reais em que o registro de imóveis teve papel fundamental na garantia de direitos e na transformação da vida de pessoas e comunidades. E é justamente sobre essas histórias e sobre os bastidores de como elas foram encontradas, investigadas e contadas que vamos conversar hoje. Além, claro, de falar um pouquinho sobre como foi a produção de A Síndica, podcast que estreou em primeiro lugar no Spotify Brasil. E para começar este bate-papo, eu tenho a alegria e a honra de receber Chico Felitti. Chico, seja muito bem-vindo. Nossa, que lindo, a alegria, a honra é toda minha. Estou muito feliz de estar especialmente aqui, especialmente com vocês. Muito obrigada, Chico. Porque estamos no JK, tá? Por caso não tenha ficado claro para quem está vendo, claro. Isso aqui atrás é o edifício condomínio JK, que é a história contada no podcast assim. E eu tenho de novo a honra de ler quem é Chico Felitti. Chico Felitti é jornalista, escritor e podcaster, reconhecido como um dos principais nomes do jornalismo narrativo brasileiro. Ao longo de sua trajetória, construiu carreira marcada pela capacidade de transformar fatos em histórias envolventes, combinando investigação, apuração rigorosa e sensibilidade humana. Foi repórter de veículos como Folha de São Paulo e o UOL, além de autor de livros e reportagens e criador de alguns dos podcasts mais relevantes do país. Quem ainda não ouviu A Mulher da Casa Abandonada não sabe o que está perdendo. E tem ainda o Ateliê e a Síndica, produções que alcançaram milhões de ouvintes e ajudaram a popularizar o formato de narrativa documental em áudio no Brasil. Em 2026, com muita honra, desenvolveu em parceria com o Registro de Imóveis do Brasil a série especial De Quem é Essa Terra, veiculado dentro do próprio podcast A Síndica. A produção percorreu diferentes regiões do país para contar histórias reais de transformação social proporcionadas pela atuação do Registro de Imóveis. E para completar esse debate de hoje, finalmente, com muita alegria, eu tenho a participação da nossa diretora de comunicação também do RIB, a Flávia Bernardi de Oliveira, que é vice-diretora de comunicação e eventos do Registro de Imóveis do Brasil, diretora na seção Rio Grande do Sul do RIB e registradora de imóveis em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Com atuação voltada à modernização da atividade registral, à regularização fundiária e à promoção de segurança jurídica da propriedade imobiliária. Finalmente, Flávia, que honra estar aqui com você hoje. Obrigada, Érica. Chico, é um prazer enorme, especialmente como Belo Horizontina, estar aqui hoje no JK. É quase a realização de um sonho, né, gente? Muito obrigada. E, para a gente começar esse debate, a pergunta que está na boca e na ponta da língua de todo mundo. Chico, durante a produção da minissérie A Síndica,
o Registro de Imóveis do Brasil procurou você para construir essa minissérie que é tão importante para o registro de imóveis de quem é essa terra. Você imaginou que encontraria histórias sobre um distrito em 2 países, por exemplo, ou matrículas em imóveis como instrumento político, e apartamentos do JK que possuem uma cláusula suspensiva? Conta pra gente, nós estamos muito curiosos para saber o que o Chico viu em todas essas histórias. Cara, pra mim foi uma grande surpresa e uma surpresa muito feliz, assim. Ao contrário de algumas outras surpresas que podem ser das coisas que eu investigo, às vezes você descobre uma surpresa que você não queria. Então, essas histórias pra mim foram um presente, assim, foram uma surpresa muito positiva, porque eu não fazia a menor ideia que terra podia ser tão interessante e que registro de terra podia ser tão interessante. Então, quando a gente começou esse contato e firmou esse casamento, que eu tenho muito orgulho, quando vocês começaram a contar que poderia existir um episódio sobre o próprio condomínio JK, porque tinha uma cláusula de 50 anos atrás que era vigente até hoje, e que uma pessoa morando aqui, nesse apartamento onde a gente está, estamos no 12º andar do JK, em teoria a pessoa podia perder esse apartamento se alguém não tivesse feito um pagamento de uma parcela na década de 70. Quando eu ouvi essa história e fui conversar com o Stanley, que trabalha aqui num dos registros de Belo Horizonte a respeito, falei, cara, é investigação digna de detetive, assim, é um trabalho de detetive. Então, foi uma série de descobertas. Assim, a cada viagem que a gente fazia, porque a gente viajou para várias regiões do Brasil, era meio que um presente, assim, era Natal fora de época, porque a gente descobriu uma história completamente diferente. Algumas eram emocionantes, outras pareciam um bang bang, tinham mais ação e mais emoção, e outras como essa eram praticamente um filme de terror, assim, porque imagina se comprar um apartamento e chega alguém do registro e fala, então, te contar uma coisa, esse seu apartamento, você pode perder ele se uma pessoa que você nunca viu não pagou uma dívida que não tem nada a ver com você. Eu achei que foi uma surpresa muito, muito inebriante. Nossa, e daí eu queria te perguntar, assim, Chico, você teve a habilidade de trazer para o registro de imóveis a tradução dessa humanidade nossa do dia a dia, das nossas experiências. Você percebeu isso quando conversava? Quer dizer, que sai da burocracia, da formalidade, da lei, para alcançar as pessoas nessa dimensão? Eu acho que foi um encontro muito legal, porque as pessoas muito dispostas que toparam falar com a gente, todo mundo topou, assim, ninguém foi obrigado, que fique claro. Acho que elas estão acostumadas a um tom mais de deferência, né, e de seriedade, porque é óbvio, é do ofício, né, exige, é um trabalho que exige uma certa deferência que é muito diferente do meu. Então os encontros eram sempre muito engraçados, porque eu chegava muito falando como eu falo, que é tudo... Podcast você precisa falar o mais molinho possível, né? Mais linguagem de dia de semana possível, porque eu quero que minha tia-avó Neide de Atibaia entenda o que eu tô falando, literalmente, cada palavra. E o pessoal do registro era mais técnico e mais acostumado a uma formalidade. Mas daí quando a coisa tinha essa pororoca desses dois estilos, acho que a gente conseguiu revelar um lado mais humano desse universo, assim. Quando a pessoa entendia que, tipo, eu posso falar normal do meu trabalho, eu falava assim, por favor, quanto mais normal, melhor. Quanto menos tiver de cacuete, quanto menos tiver, explica pra mim que não sei nada. E eu não tava mentindo, nesse caso eu era completamente leigo, o que ajudava. Porque se eu não entendesse uma coisa, eu era a pessoa que parava e falava, desculpa, eu não sei o que é uma matrícula. E sem vergonha nenhuma. Como eu explico pra minha avó o que é uma matrícula, por favor? Como eu explico pra minha avó qual é o problema de se a terra não tiver dividida? O que é na prática de quem está morando lá? Então eu acho que foi um exercício para ambos os lados. Para mim eu aprendi demais, saí aprendendo muito, e talvez esse pessoal que tão generosamente falou com a gente também tenha entendido que dá para se comunicar com qualquer pessoa na rua, e qualquer pessoa na rua consegue entender o quanto é importante esse trabalho. Bacana. Chico, a gente achou muito interessante como isso desconstruiu de alguma forma essa imagem engessada que existe a respeito dos registradores de imóveis, né? E das registradoras de imóveis. Nós somos pessoas hoje vindas de concursos mais novos, nós somos jovens, nós somos ativos, nós somos pessoas diferentes daquela imagem antiga do engomadinho, engravatado, né? Da burocracia, do papel. Então, assim, essa desconstrução pra gente foi muito legal. O que mais você viu por trás dos documentos, por trás dos papéis, que quebrou para você essa imagem e que trouxe uma nova visão sobre o registro de imóveis do Brasil? Cara, que pergunta excelente. O que eu mais vi por trás dos papéis e da burocracia foi paixão.
pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, que a missão da vida delas é aquilo. E eu admito também, eu sou péssimo de burocracia. Eu tenho medo, eu sou buracrofóbico, assim. Tenho medo de burocracia, assim. Eu sou o tipo de pessoa que, para assinar um contrato, tem um leve ataque de pânico, assim. Porque eu acho que vai dar tudo errado. O aplicativo de assinatura vai se voltar contra mim e vai ser uma máquina. E daí, quando eu chegava para conversar com essas pessoas, eu via que primeiro, eram pessoas que lutaram para estar lá. Eu acho que nem todo mundo tem consciência de que as pessoas que estão lá lutaram para estar lá, elas conquistaram aquela posição. E conquistaram muitas vezes porque elas têm uma missão na vida, assim. Então, por exemplo, o caso que a gente narra na Amazônia, ela diz, é minha missão de vida, assim, minha missão de vida é dar amparo para essas pessoas e dar segurança, porque é o caso de uma cidade inteira que a cidade não era registrada. A cidade no papel não existia e para quem está olhando de fora, que nem para mim, é tipo, gente, é um papel, não importa. E a gente aprendeu que importa muito. Você conseguiu perceber, assim, que é mais do que papel e é mais do que uma exigência, que aquilo tudo tem finalidade, tem uma função, tem uma utilidade? Nossa, 100%. Assim, eu fui até o interior da Bahia fazer um caso de uma cidade que também tinha um problema registral absoluto e tinha uma troca política de registro e de matrícula, assim, só quem votasse em determinados candidatos tinha o direito a ter a documentação. E chega um cartorário novo e fala, ei, tá errado. E levanta a mão e aciona a justiça e congelam tudo, e daí eles vão refazer todo o trabalho de topografia da cidade para registrar a cidade como deveria. E daí você para e pensa, tá bom, isso importa para quem, né? Isso importa só para o Estado. Não, isso mudou a cidade, eu estive lá e eu vi. Eu chego lá e eu vejo uma praça linda, uma praça com gente brincando, com criança, com velhinho, e penso, gente, praça de cidade do interior, qualquer praça é assim. E daí ele me conta que não, que antes, quando ele chegou na cidade, tinha crime, tinha prostituição na praça. Por quê? Porque não tinha, por falta de recurso, por falta de registro, não podia vir recurso público federal e alguns repasses também estaduais para essa cidade, porque ela não estava regularizada. E sem esse dinheiro, a praça e a região central da cidade ficou meio abandonada e floresceu coisa que não devia florescer lá. Crime. A partir do momento que está tudo resolvido, e foi uma iniciativa que ganhou prêmio até do judiciário, eles conseguem investir em segurança pública, em iluminação, em educação. Isso mudou o destino de uma cidade. Assim. Então eu entendi que era ingenuidade minha. Assim. Medo também. Cara, mas ingenuidade. Eu acho que o mais legal disso é que a gente precisa mostrar para as pessoas que o registro de imóveis ele é muito mais do que o impacto visível, do que o papel que está dentro do armário, dentro do cartório. Existe uma coisa que a gente chama de impacto invisível. Uhum. Esse é um exemplo muito claro. Quando eu estudava, estava fazendo minha pesquisa de mestrado, eu me deparei com um estudo que falava sobre um impacto invisível que me chocou muito. Como que a regularização formal imobiliária reduz os indicadores, os índices de trabalho infantil. Então, quer dizer, isso é uma conexão que, via de regra, a gente nem imagina. Você não consegue imaginar como que eu registrar a minha casa reduz trabalho infantil. Então, assim, a gente consegue trabalhar essas conexões e chegar num ponto de demonstrar que a utilidade ela é muito mais do que só para a pessoa que está com a matrícula dela. Então, muito obrigada. A gente ficou muito feliz com... Não, eu que agradeço, porque é isso. Viajamos o país, fizemos o país inteiro, sim, conhecemos gente formidável, porque me pegou muito dessa paixão das pessoas que trabalham e não estou falando da boca para fora, assim. Teve um cartorário que me encontrou às 11 da noite para me dar uma entrevista num hotel, porque a vida dele estava muito atribulada, ele estava entre uma cidade e outra e viajando, e ele falou, tá bom, topo, vou conseguir tempo. E ele marcou às 11 da noite num hotel do lado do aeroporto, porque ele estava entre um voo e o outro, só que ele queria falar, de tanto que ele amava o ofício dele, de tanto que ele ama a vida dele. Eu vou te dizer que não é comum as pessoas marcarem entrevistas às 11 da noite em hotéis do lado do aeroporto. Pelo contrário, a pessoa quer sempre o horário que é mais conveniente, daqui a 6 semanas, daqui a um mês. Não, ele falou, não, vou fazer um jeito, assim, vou descer em Congonhas, você me encontra no hotel às 11 da noite. Ele me recebeu às 11 da noite, falou como se fossem 6 da manhã, porque ele estava animadíssimo, e acabou rendendo uma baita de uma entrevista. Agora, Chico, nós no dia a dia, quando a gente recebe as escrituras, os documentos dos imóveis no cartório, o nosso olhar para esses imóveis não é aquele olhar estanque, um imóvel concreto, ferro e documento. A gente sempre olha além do que aquele imóvel representa. E nos teus podcasts, a gente viu, né, no podcast da Casa Abandonada, no podcast do Síndico e agora no JK,
que esses imóveis, que acabam sendo os personagens das histórias que você conta, eles criam vida, eles se tornam organismos vivos. Você percebeu isso durante a construção deles? Cara, eu sou meio burro, então eu demorei pra perceber. Mas hoje em dia, passados alguns anos, eu consigo olhar no retrovisor e perceber. É isso, olha o JK, como é que uma cidade desse tamanho, um prédio com mais de 1.100 apartamentos, 5.000 pessoas morando aqui, como é que você vai dizer que isso não tem uma alma? Como é que você não vai dizer que isso não é um personagem em si só, assim? Pra mim, o protagonista do podcast A Síndica, talvez nem seja a síndica, talvez seja o prédio, porque são as pessoas que moram no prédio que contam essa história, assim, e são as pessoas mais únicas que eu já encontrei na minha vida. Todo mundo aqui, assim, tem um pouco, 3 andares para baixo, tem um ali naquele bloco. Então, acho que o concreto, quando combinado com o humano, vira uma coisa maior. Que é o que acontece na Casa Abandonada. Assim, a Margarida Bonetti, a mulher da Casa Abandonada, era uma metáfora da casa, né? Sim. Ela e a casa eram uma coisa só. Aqui no JK é a mesma coisa. O JK é a alma dos moradores dele. E um paizinho que elegeu ali uma governante que talvez não tenha dado muito certo por 42 anos, ou dado muito certo até não dar mais muito certo depois de 42 anos. Que legal. Não, e falando sobre a síndica, eu que sou de Belo Horizonte, a gente fala sobre isso. Você conhecia? Você já sabia antes? Da história, a gente acompanha isso. Isso é uma novela pro Belo Horizontino. Né? Eu comentei com você uma vez, quando a gente estava começando a desenvolver a ideia do projeto, né, que a minha irmã, por exemplo, ama a história do JK, ama a história da síndica, e a gente acompanha as tretas daqui há anos pelo jornal, pelo rádio, a gente constrói uma narrativa disso. Tem isso na imagem do Belo Horizontino, assim. E se você tivesse tido a oportunidade de entrevistar a Maria Lima das Graças, a doutora Graça, o que você queria ter perguntado pra ela? Aqui nessa mesa, nesse momento, assim. O que você ia perguntar? Cara, eu acho que a primeira de toda é o que te levou a se candidatar pela primeira vez. Porque quando ela vira síndica desse condomínio, do edifício JK, é por WO, ninguém quer mais ser. É um prédio que ninguém quer morar, que está prestes a ser demolido, que só pessoas marginalizadas moram, uma taxa de criminalidade altíssima, muito díspar do resto de Belo Horizonte. E aí, o que leva alguém? Minha vontade era de perguntar para ela, você tinha um plano desde o começo? Assim, você sabia que era um bom investimento? Porque ela comprou uma ação muito na baixa. Ela comprou uma ação que ninguém queria. Na época, isso é verdade, assim, isso é você vê os registros históricos, assim, do prédio. Mesmo o pessoal do cartório daqui falou, a gente já viu prédios problemáticos, que nem esse nessa época não tinha. E o que leva alguém a querer um poder que ninguém quer? Porque depois que o prédio se revitaliza e tem um orçamento de milhões, dá para entender porque alguém está perto do poder, né? Mas quando ele está na baixa, com uma inadimplência louca, com problema de crime, com risco de vida de quem assumisse a sindicância, o que te levou? Acho que essa seria a primeira pergunta. Assim, por que 42 anos atrás você acordou um dia e falou, eu vou me candidatar à síndica do edifício mais barra pesada do Brasil? Talvez seja para o Chico contar essa história um dia. Né? Exato. Chico, agora a pergunta que todo mundo quer saber, especial aqui para nós. Alguma história muito boa ficou de fora e em algum momento você, enquanto jornalista, ficou perplexo com o que estava ouvindo e se perdeu entre o jornalista e o Chico? Eu acho que tem uma coisa médica e um monstro, sim, que dá pra... Mas muito em portas fechadas, assim. Quando eu tô com os meus amigos, eu posso comentar as coisas pessoa física, assim. As histórias e contar. Eu acho que todo mundo chega em casa e conta história do trabalho, né? Com o jornalista não é diferente. Mas no dever de ofício, muita coisa ficou de fora. Por causa de responsabilidade. Porque para publicar um documentário desses que tem acusação de crime e tem até comprovação, assim, a gente consegue documentação sobre processos de uso capião aqui no prédio de pessoas que não moravam. E o uso capião é uma ferramenta para você ganhar a posse de um apartamento ou a propriedade de um apartamento que você já mora. Além dessas todas que foram para a série, muitas foram, tinha muita história que a gente não conseguia comprovar. Então, você só leva uma história a público, você só publica uma história quando você tem um registro e tem um processo, ou você consegue ouvir pessoas que fizeram parte daquilo e que colocam a credibilidade delas no jogo e falam, não, eu, Chico Felitti, presenciei essa cena. Teve algumas histórias que eram muito inacreditáveis e que a gente não conseguiu comprovar. Então, tem história de gente que entrou no edifício de JK e nunca saiu. Tem 2 histórias de pessoas que entraram aqui e desapareceram. Só que a polícia, na época, não foi capaz de investigar. Então, não vou ser eu que 30 anos depois vou conseguir dar um desfecho para essa história, infelizmente. Fica cada vez mais difícil, porque é cada vez mais distante da história. Mas essa, por exemplo, não entrou no podcast, mas tem registros. Muitas pessoas relatam que 2 pessoas entraram aqui e nunca mais foram vistas.
E daí Uau. tem registros que vão se aprofundando, de pessoas que trabalhavam aqui e disseram o que pode ter sido feito dessas pessoas. Então, infelizmente, como narrativa é muito interessante, é muito Sim. instigante, é muito curioso, mas tem uma questão da responsabilidade que a gente só publica o que foi de fato comprovável, assim, não só por medo de processo, que a gente precisa estar pronto para responder a qualquer apelo jurídico, a qualquer ação, mas também por uma questão de ética jornalística, assim, nem sempre a história que parece mais interessante, o que brilha mais é necessariamente a mais verdadeira. Então a gente fez esse discernimento aí. E de todas essas histórias, qual te deixou mais perplexo, assim? Ainda mais nesse mundo novo, né, para você, cartório, registro de imóveis. O que te deixou mais perplexo? Daqui, vou dividir em duas. Daqui do JK, a história que me deixou mais perplexo foi da Julieta, que é uma moradora argentina que falou, vou concorrer à síndica, e recebeu 66 interpelações judiciais. Praticamente todo dia batia um oficial de justiça na casa dela e entregava e falava, você está intimado. Todo dia, com o mesmo processo. Movido por uma pessoa diferente. É a coisa mais kafkaniana que eu já ouvi falar na minha vida. Assim, eu nunca tinha visto isso fora de um livro de ficção. Assim. A vida da pessoa virou um inferno porque ela diz que pretende se candidatar a síndica. Ela nem chega a formalizar a candidatura. Caramba. E das histórias de Quem é Essa Terra, cara, me toca muito, muito mesmo a história da cidade no interior da Bahia, que mudou por causa disso. Assim, foi uma que eu já citei, mas é que é palpável, né? Eu tava lá e eu vi, e eu pensei, nossa, que praça feliz, assim, que cidade do interior fofa, sabe, de novela das 6, e saber que ali tinha tido prostituição infantil antes, por causa de um uso, de uma operacionalização ali, uma instrumentalização do que deveria ser o direito das pessoas, é muito louvável o que fizeram, a iniciativa de regularizar, e ao mesmo tempo é muito reprovável o que faziam antes, assim, é muito errado. Então eu acho que isso fica muito claro, mas eu também sou apaixonado pela história do terreno na Faria Lima, que era um rio, e que graças a um registro de imóvel eles conseguem provar que um prédio muito, muito rico, talvez o prédio mais rico do Brasil de firma, onde estão tipo big techs, empresas muito grandes, tinha um leito de rio, então eles iam ter que pagar por essa terra porque essa terra era do povo. Eu acho isso lindo. E foi dentro de um registro que a gente visitou, na Vila Olímpia, que eles olharam e falaram, não faz sentido, essa terra aqui é um rio. É um rio seco, e rio seco não é de ninguém, rio seco é do Estado. Agora que já construiu o prédio, faz o quê em cima do rio seco? Cobra bem, porque esse dinheiro vai vir pro povo. Sim. Eu acho isso heróico, assim. Acho que alguns heróis usam caneta, nem todos usam capa, assim, e nesse caso... Os 5 episódios em que a gente capitaneou as histórias para você contar foram difíceis de selecionar, porque ainda tem muito. Não, só manda, vamos continuar, a gente vai mandando. Não, o que a gente Não é? mais vive é a história de balcão, Pronto. assim. A gente tem uma certa ainda... a gente tem uma vontade muito grande, mas ainda tem uma dificuldade de conseguir chegar no nosso usuário final, na comunidade, e ensinar e mostrar o que a gente pode fazer, tudo que a gente pode oferecer. Então, às vezes a gente se depara com algumas cenas no balcão, assim, eu tive uma cena esses dias, mês passado, mês retrasado no balcão, assim, a gente fica até um pouco chocado. A gente sempre repete, fala, às vezes a gente publica no jornal, a gente fala na rádio da cidade. Você vai comprar um imóvel, primeira coisa que você vai fazer, procure o registro de imóveis, dê uma olhada na documentação para você não ser vítima de fraude, para você não ser vítima de um crime. O básico é que a pessoa que vai te vender seja dona, né? E as pessoas ainda não têm esse costume. E a gente teve um senhorzinho que... A filha dele insistiu muito para ele ir ao cartório, porque ele já tinha dado a entrada no terreno e ela estava bem desconfiada. Ela falou, vai lá, vai lá, vai lá. E ela, por fim, pegou ele, levou ele no balcão lá no cartório. E aí, no balcão, ele pediu a certidão. Quando ele olhou, a pessoa que estava vendendo não era a dona do imóvel. Ele achou aquilo esquisito e a filha do lado, ela falou, tá vendo? Eu falei que você tinha que ter olhado e tal. Liga para ela. E ele, no balcão, ligou, falou... Oi, eu tô aqui no registro de imóveis e o documento não tá batendo. A pessoa desligou o telefone na cara dele. E ele começou a mandar mensagem e a pessoa bloqueou ele no no WhatsApp. No WhatsApp, bloqueou ele. E ele começou a chorar no balcão. Porque ele falou, eram as minhas economias de vida. E a gente fica muito sentido com isso, porque assim... Talvez se ele tivesse ido uma semana antes, feito a mesma coisa... com uma olhada ali na matrícula, ele teria evitado passar por essa situação que para ele foi, assim, o sofrimento de uma vida agora. Sim.
Então, talvez tenha acabado de salvar a minha vida. Porque agora eu abri uma intimidade pra vocês. Nós estamos gravando numa terça-feira. 5 dias atrás, na sexta-feira, aceitaram uma proposta de compra do meu primeiro apartamento. Pergunta se eu já fui no registro de imóveis. Chico, você não foi pegar a certidão da matrícula. Calma, não, acho que ainda tá Calma. cedo. Era emenda de feriado. Não tava. não, Não então tava peraí, aberto. a gente precisa fazer a propaganda, não importa se tá aberto ou não. Hoje a gente oferece serviço online 24 horas por dia, todos os dias. Então, se você quer você quer dar uma olhada na matrícula do seu imóvel 3 horas da manhã do domingo... Você consegue. Você consegue. E do outro? Do meu eu consigo. E do que eu vou comprar? Consegue o que não é meu também. ainda. Consegue. Ah, ó, tá aí. Então Por você isso, por consegue exemplo, analisar toda a documentação que você precisa do conforto da sua casa, às 3 horas da manhã do domingo, acompanhado de uma taça de vinho. Você faz tudo de casa hoje. Então... Ou de um ansiolítico, né? Dependendo da resposta, você vai precisar de um, dependendo, você vai precisar do outro. Exato, né? Eu acho que assim, a gente oferece muito café no balcão, mas dependendo, a gente precisava oferecer alguma coisa mais forte. Chá de né? camomila, erva cidreira. Nossa, gente, essa cena deve ter sido uma loucura, né? Sim, e como essa cena, a gente vive várias. A gente tem... E tem que ter a sensibilidade de perceber que no balcão a gente lida com pessoas. A gente trabalha do balcão pra dentro com papéis, mas a gente fala muito com as nossas equipes e todos os registradores trabalham isso com as suas equipes. A empatia, a sensibilidade de saber que cada papel que carrega uma assinatura ou 2 ou 3 assinaturas, na verdade ele é o ápice, ele é a conclusão de alguma coisa que vem se desenrolando há muito tempo, que envolve muitas pessoas. Você estava comentando sobre a compra de um apartamento. Isso envolve uma pessoa que está precisando vender um apartamento ou que quer muito vender um apartamento. Isso envolve um corretor que levou um bando de gente para ir visitar o imóvel. Isso envolve o dinheiro que você guardou para comprar aquele apartamento, que é um investimento, ou que é o lugar que você sonha em reformar para morar. Isso envolve ter que ir ao banco, pedir um empréstimo, ficar tenso porque aquilo ali vai ser aprovado ou não vai. Então, assim, aquele último papel que chega pra gente envolve sonho, dinheiro, investimento, trabalho de muita gente, é o ganha-pão de muita gente. A gente tem que saber a responsabilidade até afetiva, emocional que a gente tem com todas as pessoas que colocam naquilo ali a esperança delas, que depositam ali toda a expectativa do resultado. Então a gente trabalha com papel, mas cada papel é uma pessoa, um sonho. É um sonho. Sim. Eu acho que é isso. Porque é isso, brasileiro, a gente não tem vários imóveis. Não é um país riquíssimo, assim, enfim, não é bem distribuído, assim. Geralmente a pessoa que está comprando um imóvel é a única oportunidade da vida, é tudo que ela queria. E a gente precisa Ela respeitar não pode, isso, a gente precisa homenagear exatamente. isso. Você já precisou usar o serviço do cartório uma vez? Não como jornalista, mas como usuário. Como jornalista, muito, eu tenho fontes ótimas. Como usuário, não, eu vivi uma vida quase de informalidade porque eu tinha medo. Eu não tô brincando, eu juro por Deus. A gente Eu ainda conseguiu quebrar sou o isso pra tipo você? que usa minha mãe e minha fiadora, sabe? Assim, eu sou esse nível de... Porque eu tinha pavor de comprar um imóvel próprio. Porque eu falava, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta da pressão, assim. Até recentemente eu não dava conta do dinheiro também, mas graças a Deus as coisas melhoraram. Hoje em dia eu dou conta do dinheiro, mas acho que eu não vou dar conta da pressão. Então eu vivo de aluguel e minha mãe é minha fiadora, pra vocês terem uma noção, com 40 anos de idade. Então, acho que talvez seja a hora. Deve ter me ajudado muito agora usar pela primeira vez sem medo, assim. E minha questão não era o registro. Não A é gente você, conseguiu te registro sou eu. acolher. Exatamente. O problema não é você, registro sou eu. Ô, Chico, e de todos os personagens que você entrevistou, tanto no episódio do JK quanto de Quem é Essa Terra, qual foi o que se tornou mais difícil e mais desafiador? Acho que é difícil contar a história da síndica sem a síndica estar aqui. Assim, cria um quebra-cabeça faltando uma peça. Como é que você vai montar um quebra-cabeça de 500 peças? Você sabe que uma peça do meio não está lá. Sim. E foi isso que aconteceu. Daí, por muita sorte, a gente encontrou a Jéssica, que é uma repórter aqui de Belo Horizonte, que tinha feito uma entrevista com ela impossível de conseguir e nunca tinha usado essa entrevista para nada. Aí foi tipo, perfeito, nós vamos conseguir ouvir uma pessoa que já não tá mais para ser ouvida, porque ela tinha desaparecido. Essa é a história, né? A síndica, depois de 42 anos de poder, some e ninguém sabe onde ela tá. Então, acho que sem dúvida foi esse. E acho que todos do RIB foram muito importantes e a dificuldade foi mais logística, que tá aí uma coisa que a gente não pensa. Porque no JK... Ixi, eu tava nesse prédio, eu entrevistava 5 pessoas por dia. Descia, subia, o elevador demora, mas tudo bem, eu já tô no mesmo CEP, desce e sobe. No RIB, a gente teve que pegar ônibus longuíssimos. A gente teve quase que pegar 4 dias de barco no Amazonas. Nossa. Porque descia em Manaus e para chegar na cidade eram mais 4 dias de barco. Então, acho que isso também deu uma noção
do quanto o Brasil é vasto, né? O Brasil não é... Tudo bem que a Síndica foi um podcast mais fácil porque é o mesmo CEP, né? Mora todo mundo no mesmo lugar, então a gente ficou internado aqui. Mas as histórias de Quem é Essa Terra eram o contrário nesse sentido, assim, a gente rodou muito, assim, rodou por água, rodou por ar e rodou por terra. Mas é demais, assim, eu recomendo qualquer um que consiga andar o Brasil vai entender muito melhor o país. E vai entender também, assim, como você percebeu, a capilaridade dos cartórios, né? Nos lugares mais longínquos, nós estamos lá. Imagina, na fronteira, né? Onde o Brasil não é Brasil, tem uma questão, assim. De aqui é Brasil ou não é Uruguai. Isso eu achei também um episódio interessantíssimo, assim, que eu nunca tinha pensado que o Brasil era um país com conflito. A gente pensa no Brasil como um país, não, paz, gente. Desde a Guerra do Paraguai a gente não bate em ninguém nem apanha. Daí chega lá e tem 2 vilas que até hoje, 2026, não se sabe se são Brasil ou se são Uruguai. E as pessoas moram lá sem saber. Elas estão com a vida delas lá e o registro está pronto para resolver uma vez que os 2 governos consigam entrar em acordo. Porque eles não entram. Em algum momento você pensou que, colocando esses imóveis como personagens das tuas histórias, seria possível conectar com o registro de imóveis da maneira como foi construído? Não, e eu acho, inclusive, um pulo do gato que foi do lado de vocês, assim. Tanto da agência quanto do pessoal do RIB. Eu mesmo não tinha pensado. Por ser a pessoa burocrafóbica, assim, a pessoa com fobia de cartório, eu nunca tinha pensado, mas faz muito sentido, né? Porque, de fato, são personagens ali, são coisas que ficam... Imagina, saiu hoje na Rádio Itatiaia, aqui de BH, que desde que o podcast estreou, aumentou o número de visitantes do edifício JK. Tá virando um ponto turístico, que nem virou um ponto turístico a Casa Abandonada da Rua Piauí, em São Paulo, de Gianópolis. As pessoas se conectam com Quem sabe o cartório de registro de imóveis de Itagimirim também não vai virar um ponto turístico. Gente, visitem seus cartórios, é legal. Vai tomar tem café de graça. Sim, a gente... E em alguns tem bala. Muito obrigado para os que nos receberam com bala de iogurte. Assim, não vou dizer nomes, porque eu não quero... Vou dizer, eu coloco às vezes doce de leite e biscoitinho no meu balcão, mas eu sou mineira, né? E Sim. O pessoal do Rio Grande do Sul às vezes estranha, você acredita? Mas o que? Eles acham que a esmola é demais, assim? Pois é, eu acho que as pessoas ainda não conseguiram entender que a gente consegue ser registrador e acolhedor. A gente consegue ser o cara que lida com papel e o cara que lida com pessoas. Nossa, só alegria. No daqui de BH, aqui pertinho no centro de BH, tinha expresso. Não era café coado, era expresso tirado na hora. Mas sabe o legal também? É mostrar, como você estava falando dessa realidade do Amazonas, que a gente tem cartório enorme que serve expresso, chique, bonito, e a gente tem o cartório que você só chega de 20 horas de lancha rápida. Ou que a cartorária vai, né? Porque ela contou pra gente que a vida dela é barco. Que ela fica mais tempo sempre em tráfego do que trabalhando propriamente dita num escritório. E quando você fala a expressão do Oiapoque ao Chuí, tem cartório no Oiapoque e tem cartório no Chuí. Então, tem titular, tem registrador de imóveis que trabalha em lugares longínquos, distantes, uma vida dura, uma vida difícil, e a gente realmente é muito apaixonado pelo que faz. Sim. Mas é legal mostrar essa diversidade. Sim. Quebrar essa imagem de que todo registro de imóveis é distante, o registro de imóveis é caro, todo mundo... Não é isso. A gente trabalha muito porque gosta, e você tem o registro de imóveis grande e você tem o registro de imóveis numa cidade de 1.500 habitantes. E o cara vive daquilo ali. É o trabalho dele. Outra, né, Flávia? Levar, independente da distância e do lugar, a mesma capacidade técnica e avanço tecnológico. Você foi até a Bahia para ver o cartório da regularização fundiária. Você percebeu isso? Percebi. Essa entrega? Percebi que tinha uma coisa... Eu não sei, até perguntar para vocês, assim... Tem uma obrigação de todo mundo ter as mesmas tecnologias e a mesma... É uma regra ou não? Cada cartório vai se atualizando conforme... Porque eu senti que eles eram muito equiparáveis. Sim, óbvio que muda um pouco a estrutura física. Sim. Um é uma casa, o outro é o térreo de um prédio e tal. Mas eu sentia que era muito parecido o tipo de serviço e o tipo de tecnologia usado. Isso é uma coisa central, não? Sim, a gente tem um regramento mínimo de tecnologia da informação, porque, inclusive, a gente tem obrigações... Hoje, a certidão da matrícula do imóvel, você não tem mais que esperar 5 dias para ir lá buscar de volta. A gente fornece em até 4 horas úteis e, na verdade, quem já está assim, no topo da tecnologia fornece em tempo real. E hoje a gente tem um projeto que chama PID,
em que os próprios registradores de imóveis bancam uma espécie de fundo que manda equipamentos eletrônicos para cartórios que não têm condições econômicas de comprar por si próprios, para que a gente mantenha esse padrão de qualidade tecnológica para todos, tanto quem tem mais condição quanto quem não tem. Porque a gente tende a pensar que, não, todo cartório é grande, todo cartório é muito afluente. Não, imagino que tem uns cartórios que são pequenininhos, de uma região que não tem muita venda de terra e que... Sim, ele não tem recurso para poder se equipar tecnologicamente com tudo aquilo que a gente precisa ter para atingir os padrões mínimos hoje exigidos de velocidade, de segurança, de integração de tecnologia da informação. Então, nós mesmos nos preparamos para isso, para que os maiores consigam financiar isso para os menores também, para que todo mundo tenha o mesmo acesso. Que acho que foi o que eu vi, assim, você chegava lá e era uma estrutura meio parecida, claro, um imóvel diferente, as pessoas estavam atendendo e tal, mas tinha uma estrutura ali que parecia um mínimo divisor comum, assim, de vários que eu visitei. Então é isso. Sim, todo mundo vai oferecer o mínimo e hoje, graças a Deus, o nosso mínimo é muito bom. O mínimo é o máximo o já. nosso mínimo é muito bom. E uma coisa que eu vi que não esperava nesses cartórios é que eles são praticamente museus, né? Eu chegava lá e as cartorárias me levavam para ver uns tomos antigos de registro, assim, do maior do que uma criança, a capa feita de couro e que estão lá, assim, preservados na temperatura ambiente, numa estante climatizada. Eu achei que se livrassem, assim, eu achei que uma vez que viesse a próxima tecnologia, digitalizou, foi para o computador. Não, tá tudo lá preservado, né? Sim. A gente guarda 180 anos de história, né, Érica? Sim, é por isso que o Registro de Imóveis do Brasil produziu o livro que está do seu lado. Esse de quem um pouco mais novo do que esses de couro, esse acabou de sair da gráfica. E aqui, Chico, é possível analisar e estudar toda essa trajetória do registro de imóveis, desde os livrões que você viu, né? A nossa era digital e tão modernizada de hoje. Inclusive, Chico, esse livro que será e já está sendo disponibilizado para várias bibliotecas do país, pode ser acessível também no site do Registro de Imóveis do Brasil. Tá lá de graça para qualquer um. Sim, para baixar o PDF, poder ler e conhecer melhor a realidade e a humanidade da nossa atividade. Eu quero ver aqui quais eu visitei. Aqui já vi Porto Alegre, já vi Belém. E tem imagem histórica, né? Tem muita coisa das primeiras plantas das cidades, a primeira planta de Belém. Isso fez parte de uma pesquisa. Na verdade, a gente se juntou, montou uma pesquisa, deu bastante trabalho, né? E foi um trabalho de bastante tempo, a muitas mãos, para publicar esse livro que retrata 180 anos de história do registro de imóveis no Brasil. E é uma história que todos nós guardamos, os nossos livros antigos, as nossas matrículas, as nossas fichas. Tudo isso que a gente tem vai ser guardado para todo sempre. Mas esse você pode levar e ler com calma, quem sabe. Eu já estava lendo aqui Terra Devolutas, eu estava aprendendo o que era Terras Devolutas e vendo os desafios de Sertanópolis. É isso, é meio que a gente fez, né? Demais. Sim. Esse é o livro do futuro, se é que eles eram um livro do passado. E além de tudo isso que a Flávia trouxe para você, né, quer dizer, existe um padrão mínimo do que a gente precisa ofertar, mas acaba se tornando o nosso grande propósito, entregar para a sociedade essa segurança, essa ponte da história, independente se o livro é antigo, ou se é um computador, ou se é um scanner ultramoderno, né? A gente consegue entregar isso para o usuário, o cidadão que vem até o cartório, e com propósito. E com isso que a gente trabalha, e acredito que seja isso que você viu, essa paixão do qual você comentou, de encontrar os colegas, de entrevistar e ver o quanto a gente se dedica, o quanto a gente gosta da nossa função. Isso, né? Foi muito comovente, assim, isso me pegou muito, porque acho que ainda tem parte da opinião pública que acha que cartório é uma coisa hereditária e que é isso, seu avô tinha e você vai ter, e é um posto de ganhar dinheiro e todo mundo que tem. Daí quando eu cheguei nos cartórios de regiões diferentes do Brasil, não foi isso que eu encontrei. Foi gente que estudou, foi gente que saiu de escola pública, foi gente que prestou concurso. Foi a gente come muito feijão pra chegar onde muito, tá. Teve gente que penou muito. Teve um cara que falou, isso, eu morei em República até os 27 anos. Porque eu estava estudando para concurso. Aí você pensa, você não é um herdeiro de uma dinastia de cartorários e seu bisavô fundou. Eu acho que é uma imagem que está mudando, assim, mas às vezes a mudança precede a mudança de imagem, assim, então já mudou na realidade, mas a imagem ainda talvez esteja congelada numa coisa que era o que acontecia comigo, assim, eu ainda achava que, tem os concursos, mas ainda é uma coisa muito hereditária, e não foi o que eu encontrei na prática. Por isso esse teu dom nesse projeto, né, para trazer para a gente esse olhar da humanidade que simplifica e que esclarece a realidade do nosso serviço. Mas, Chico,
Para a gente finalizar, uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Sobre o conjunto JK. Conjunto JK. Cá De estamos. quem é essa terra, Chico? Essa terra já foi de muita gente. Essa terra já foi de um moço chamado Joaquim Rola, que foi, cara, governo, JK, Juscelino Kubitschek, decide fazer esse empreendimento. Decidiu fazer Brasília também e a Pampulha. Pampulha quando era prefeito. Pampulha rola e fica lindo. O JK ele decide fazer quando ele é governador do estado de Minas Gerais. E atravanca. E Brasília ele consegue construir uma capital para o Brasil quando é presidente. E daí essa terra, por ter tido problema de construção entre ele e esse empresário Joaquim Rola, fica sendo meio terra de ninguém por um tempo, porque ninguém compra. E daí as pessoas começam a comprar e hoje em dia se regularizou, o cartório resolveu a questão, a tal cláusula, o tal fantasma que vinha, quase todos os apartamentos hoje em dia estão regularizados, não vão ser mais tirados. E hoje em dia o JK está voltando a ser das pessoas de Belo Horizonte inteiro, porque é o prédio mais diverso que eu já vi na minha vida. Assim. Então quando você pensa de quem é essa terra, eu diria que hoje em dia é do Brasil, porque tem gente... Inclusive, Julieta de fora do Brasil, tem pessoas fora do Brasil. Mas enfim, é do Brasil inteiro, porque tem gente de todos os caminhos da vida morando nesse prédio. Acho que hoje em dia ele encontrou os donos e as donas da terra que mereciam estar aqui. Que ótimo, Chico. E já te agradecendo imensamente pela honra que a gente teve de trabalhar com você nesse projeto e nesse podcast hoje, eu queria suas palavras finais e se pudesse conversar com os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem, o que elas precisam ver do registro de imóveis que você enxergou? Antes de tudo, agradecer. Foi, para mim, um sucesso absoluto esse projeto, no sentido de a gente contou boas histórias. Assim, de verdade, as histórias são válidas e são interessantes por si só. Elas poderiam ser um podcast só chamado De Quem é Essa Terra, que eu acho que eu adoraria ouvir, muita gente adoraria de ouvir. Eu acho que é importante visitar. Eu falaria a partir da minha experiência, assim. Não tenha medo. Vá, visite, use o serviço e você vai entender que está muito mais moderno, está muito mais simples e está muito mais do nosso lado do que talvez a gente possa pensar. Eu perdi o medo e tô falando sério que eu vou fazer minha primeira consulta assim que eu voltar para São Paulo na segunda-feira que vem. Eu vou até um registro. Vou fazer questão de ir. Eu sei que dá para fazer online também. Mas vá. Eu quero ter experiência, assim. Eu quero ter a surpresa no balcão de saber de quem é o apartamento que eu talvez vá comprar. É isso que vai definir se eu vou comprar ou não. Então é isso, assim, dê uma chance, vá lá e veja com os próprios olhos, que acho que pode ser muito diferente do que você espera. Flávia, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigada, Erika. Que Obrigada, honra. Chico. Eu adorei. Que alegria ouvir as histórias que você contou. Imagina. Eu quero a de vocês e depois eu vou pedir pra vocês mandarem off as histórias mais cabeludas que vocês já viveram. Quem sabe a gente não monta um episódio sobre as histórias mais Vocês devem estar num malucas. grupo de zap só das pessoas do RIB que vão as melhores histórias vão pra lá, as que não dão pra contar em público. Com certeza. Bom, agradeço você, Chico, agradeço você, Flávia. E antes de encerrarmos este episódio, vale destacar uma reflexão que esteve presente em toda a nossa conversa de hoje. Quando falamos sobre terras, imóveis, comunidades e territórios, estamos falando sobre muito mais do que documentos ou limites geográficos. Estamos falando sobre pessoas, sobre histórias de vida, memórias construídas ao longo do tempo, sobre o desejo humano de pertencer a um lugar e de ter seus direitos reconhecidos e protegidos. Também entendemos que o registro de imóveis faz parte dessas histórias, não apenas como uma instituição responsável por garantir segurança jurídica, mas como um instrumento que ajuda a dar estabilidade, reconhecimento e proteção a direitos que impactam diretamente a vida das pessoas. A série De Quem é Esta Terra mostrou justamente isso. Por trás de cada processo de regularização fundiária existe uma história humana, existe alguém buscando segurança, comunidade buscando reconhecimento, território que passa a ter a sua história oficialmente registrada. Chico, muito obrigada por aceitar esse convite, por compartilhar conosco os bastidores dessas histórias, de um trabalho que conseguiu traduzir temas tão importantes para uma linguagem próxima, humana e acessível. Foi um privilégio conhecer um pouco mais do olhar de quem transforma fatos em narrativas capazes de emocionar, provocar reflexão e ampliar a compreensão sobre a realidade brasileira. Flávia, muito obrigada por dividir comigo a diretoria de comunicação,
por contribuir com essa conversa e por compartilhar sua visão sobre o papel do registro de imóveis na construção de uma sociedade mais segura. E diga-se de passagem, ter sido tão entusiasta desse projeto, né? Foi ela quem mais vibrou. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Eu vou finalizar dizendo que esse episódio sai todo dia 21, vocês já sabem. Vocês podem nos seguir no YouTube, no Instagram. Mas esse episódio eu quero entregar a finalização com toda a honra. Chico Felite, finaliza pra gente, por favor. Matar a saudade do serviço que eu fiz já em 5 episódios, eu acho que eu decorei. Vamos nessa. Você pode conhecer mais sobre o Registro de Imóveis do Brasil no site registrodeimovesdobrasil.org.br. E você também pode pedir os serviços dos cartórios de registro de imóvel sem sair de casa. É só acessar rdigital.org.br.